olhe para você e possam ver isso em você. Como esse vizinho é sábio, como ele sabe levar a sua vida, como ele toma decisões corretas. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor. Nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos, cuidem para que não esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Amém? Até aqui, vamos ler. Bom, eu quero pensar daqui algumas frases que nós precisamos refletir sobre o fluxo da vida. Como caminhar. Primeira coisa, primeira frase que se destaca desse texto. Diz assim: cumpram-nos para que vocês vivam. Não esqueçam disso. Quando Deus nos dá ordem de decretos e orientações, Ele diz, cumpram-nos. Não é porque Deus diz assim, não, eu quero que seja assim. Eu quero porque é minha ordem. Não é simplesmente assim. É cumpram-nos para que vocês vivam. Tem um objetivo, aquilo que Deus nos fala. Tem um objetivo muito claro. Então você tem que pensar o seguinte: será que eu estou operando no fluxo da vida? Minha vida está realmente com propósito, com paz, com multiplicação, com as coisas acontecendo, com a minha mão gerando vida? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer, e às vezes a gente não tem coragem, mas quando a sua vida vive em ciclos de destruição, de derrota, de enredo, você tem que se perguntar: o que está acontecendo com a minha vida? Às vezes é bom uma pessoa espiritual te ajudar. Você chegar e perguntar para o seu líder, perguntar para o seu discipulador, perguntar para alguma pessoa madura espiritualmente, perguntar: o que será que está acontecendo comigo? Perguntar para Deus: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Qual é o propósito disso? E muitas vezes você ouve e a pessoa pode te dar uma orientação. Você sabe, o ensino que nós temos dentro da igreja e o ensino do evangelho que nós temos numa quarta-feira, que nós temos aqui, que nós temos nas reuniões, porque esse é o centro do culto, é o ensino. E por que é o ensino? Porque o ensino, ele é uma fonte de vida, porque ele é dinamitado, né? Ele é potencializado pelo Espírito Santo no nosso coração. Então, quando nós aprendemos e começamos a entender as coisas, nós estamos num processo de busca, de manifestação da vida de Deus em nós. E quanto mais aprendemos os princípios de Deus e cumprimos eles nas nossas vidas, mais a vida se manifesta em nós. Por isso que é bom. Aí as pessoas dizem assim, tem pessoas que dizem: eu não quero aprender, eu não preciso aprender, eu não gosto desse negócio de aprender, eu nunca gostei de escola. Não tem nada a ver com conhecimento, é com vida. Então, se queremos a vida em nós, precisamos ouvir com atenção. Eu me lembro, quando eu me converti, a nossa igreja não era uma igreja de muito conhecimento, mas havia algum conhecimento. Todo momento em que havia algum ensino, ou que alguém chegava na igreja para ensinar a palavra de Deus, eu prestava muita atenção. Eu anotava os versículos, eu procurava entender o que estava acontecendo. Então, o que aconteceu na minha vida? E o que acontece na vida de uma pessoa que busca entender? A vida se manifesta de forma mais contundente e mais rápida. Às vezes a nossa vida fica paralisada porque nós ficamos debatendo com Deus algumas questões. Não, mas eu não aceito isso aqui. Para um pouquinho. Você pode até não aceitar.
Você pode até brigar com Deus, mas enquanto você não aceita as coisas como Deus dispôs, você fica paralisado. Então tem pessoas que ficam, não aceito. Às vezes a gente, tenta contemporizar. Não é bem assim. E Deus estabeleceu. E mesmo que a gente faça do nosso jeito, Deus sabe todas as coisas. E a gente não anda no fluxo da vida. Aí as coisas não acontecem, a nossa vida não acontece. Por quê? Porque a gente não entrou naquele fluxo que Ele estava nos colocando. Entendemos. É interessante que tem muitas pessoas que têm uma falsa obediência. Falsa obediência. E elas se enganam com isso. O que é a falsa obediência? A Deus. Quando você engana as pessoas da igreja. Quando as pessoas que andam, você é o seu líder. Aí você, quando está o seu líder, você é uma pessoa super educada. Oi, tudo bem? Como é que estamos? E tal. Você, quando está perto das pessoas da igreja, aqui você é um gentleman. Aí sai dali, de perto, xinga todo mundo. Xinga o vizinho, xinga o cara no meio do trânsito, xinga o amigo, é todo mundo. Vira um demônio. Mas você tem uma boa posição e um status entre as pessoas da igreja. Todo mundo diz, não, é uma bênção. Fulano de tal é uma bênção. Mas isso, para Deus, não tem nenhuma importância, porque você não entendeu dentro do seu coração. Isso não faz nenhuma diferença. Pode ser que todo mundo lhe elogie, e me elogie, ou o que seja, ou a cada um de nós. Mas se não está acontecendo dentro do meu coração, quer dizer, dentro do meu coração eu digo assim, Senhor, eu quero cumprir aquilo que tu tens para mim. Eu quero cumprir a tua vontade. Então, quando eu me disponho assim, Deus vai te mostrar, Deus vai falar e as coisas na sua vida vão acontecer. Se você sabia o que é um redomão? Quantos sabe o que é um redomão? Pouca gente, os gaúchos. O que é redomão, Gunnar? Mas que tipo de cavalo? Que é chucro. Que é difícil de domar. Difícil de domar. Aquele que tu não consegue domar. Tem muito crente que é redomão, mas ele acha que tem personalidade. Não, eu tenho personalidade. Eu gosto muito de ver isso. Não, às vezes vê os filhos, o filho rebelde. Tem personalidade. Aí se orgulha porque o filho diz besteira, não faz o que tem que fazer. Personalidade nada, é um redomão. E um redomão não presta para nada. Se você é um crente velho e é redomão, você não consegue servir. Sabe por quê? Porque as coisas, você não está no fluxo da vida. Porque quando você não obedece, você diz o seguinte para Deus. Você não fala isso claramente, mas lá no fundo do seu coração está ali. E Deus vê isso. Você está dizendo assim, eu sei, tu não sabe. Eu sei o que é bom, tu não sabe o que é bom para mim. E quando eu digo isso, eu fico no fluxo de morte. E Deus, porque a pessoa diz assim, porque Deus não vai te forçar, é verdade. Você é livre, livre. Só que tem uma frase que eu quero que você guarde aí. Guarda aí com você essa frase. Você é livre para as suas escolhas, mas você é escravo das consequências. Você é livre para as suas escolhas, mas é escravo das consequências. Eu vou fazer isso aqui, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Muito bem, você faz. Mas o que vai acontecer a partir da sua decisão, aí você não tem como fugir. Não foge.
E aí é a seriedade da vida, e aí é a seriedade do evangelho, é a seriedade da palavra. Por isso eu digo para você, vamos entrar no fluxo da vida que é melhor? Não adianta as pessoas que estão na sua volta estarem dizendo, ai, como ele é legal. Isso não importa espiritualmente, o que importa é você saber diante de Deus que você está cumprindo aquilo que Deus disse para você e que vai te levar à vida. Pode todo mundo achar você um cara legal, mas não é ser um cara legal o nosso objetivo. O nosso objetivo, e fomos chamados por Deus, é andarmos nesse fluxo de obediência. Um caminho fundamentado, um caminho inabalável, porque você anda em cima da rocha. Entendeu como é que é? Então a gente precisa entender, cumpram-nos para que vocês vivam. Tem muita gente também que dá aquela obedecidinha para dar um migué, né? Você sabe o que faziam os cristãos antigos? Você sabe que o carnaval ele é muito antigo, né? Sabia, né? Em muitos lugares já existia. Martinho Lutero, na época de Martinho Lutero já tinha carnaval. E sabe o que faziam os crentes naquela época? Eles, porque tem o calendário litúrgico, que é o calendário da igreja. A igreja sempre teve um calendário. Por exemplo, agora nós estamos na época da Epifania, que é a manifestação do Senhor. Nascimento e manifestação do Senhor ao mundo. Logo depois nós vamos ter a Quaresma, que é os 40 dias que antecedem a Páscoa. Depois segue, que não vem ao caso. Mas o que faziam os cristãos antigos? Eles caíam na gandaia no carnaval e depois iam jejuar na Quaresma. Entendeu? Bom, a gente aqui faz o que der na nossa cabeça, solta a franga, como dizem por aí, e depois a gente vai lá na Quaresma, se ajoelha nos milho, bota a cabeça no chão, joga pó na nossa cabeça e está tudo certo com Deus. Sabe o que é isso, gente? É brincar com Deus. Brincar com Deus. E nós não podemos brincar com Deus. Tem muito crente até, hoje em dia, que acha que há comunhão entre carnaval e vida cristã. Pois eu quero ser bem claro como pastor aqui. Pode ser que você não goste, mas o carnaval é uma festa consagrada a Satanás. O carnaval não é para crente. O carnaval não é uma festa que convém a quem serve a Deus. Porque o carnaval é fluxo de morte. Para começar, ele é consagrado aos espíritos malignos. Até os próprios que trabalham nisso reconhecem isso. É consagrado. Aí uma pessoa chega e diz assim, não, mas eu vou lá só para me divertir. Ele entra fora do fluxo da vida. E você vê o que é a realidade do carnaval? Porque qual é o resultado de tudo? O que tem de filho que nasce lá por outubro, novembro, fruto do carnaval. Depois não sabe o pai. Não sabe. De onde sai esse filho? Depois não tem pai. Violência, morte, assassinato, tudo isso aí você vai ver. Porque é o fruto da suspensão do domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Então não tem meias palavras com isso. Então a gente precisa entender que não há como a gente querer estar nos dois lugares, ou estamos no fluxo da vida, ou estamos no fluxo da morte. Você é livre para escolher, mas é escravo das consequências. Ah, por que aconteceu? Quanta doença sexualmente transmissível. Por que aconteceu isso comigo? Ah, tu não sabe por que aconteceu isso comigo? Não sabe mesmo? São as escolhas. Mas Deus é bom.
Deus nos ama. Tanto Ele nos ama que Ele não nos deixa assim, solto no mundo. Ele nos mostra os seus mandamentos e nos diz: cumpra-nos para que vocês vivam. Amém, queridos? Outra coisa, segunda frase que tem aqui no texto bíblico, muito importante. Diz assim, não acrescentem nem tirem nenhuma ordem. Não acrescentem nem tirem nenhuma ordem. Só Deus tem poder de suspender, retirar ou acrescentar qualquer coisa. E Deus já fez isso na história. Porque, por exemplo, no começo de tudo, sacrificavam cordeiros para limpar os pecados. Lembram disso no Antigo Testamento? Chega no Novo Testamento, acaba com isso, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que é oferecido por nós. Pedro está num momento de oração e desce do céu uma série de animais que na lei eram proibidos ser comidos. E Deus diz assim: Pedro, mata e come. E Pedro fala com Deus: não, que isso, Senhor? Não sou de comer coisa impura. E aí Deus diz assim: não, mas o que eu purifiquei tu pode comer. Ou seja, Deus mudou. Por quê? Porque era o tempo. Mas é Deus que tem essa autoridade. É Deus que tem essa autoridade. Às vezes Deus fala coisas conosco também, no nosso coração, coisas específicas, como Deus já falou comigo. Coisas que eu deveria fazer, não deveria de fazer. Eu já contei várias vezes histórias aqui minhas, mas Deus colocou, e às vezes Deus fala contigo, te orienta a fazer coisas, então obedece. Olha, quando Deus falou 2 vezes comigo a mesma coisa, porque eu teimei, né? Deus falou uma vez, eu teimei e fiz de novo. Aí Deus foi lá, sabe? Deus foi assim muito contundente comigo. É como se ele dissesse assim, foi bem isso. Eu já não disse que não era para te fazer? Então, quando Deus falou, Deus já falou isso contigo? Talvez já Deus tenha falado isso contigo, hein? E você fica teimando. Para de teimar, hein? Para de teimar. Porque é para o seu bem. Olha, quando Deus falou a segunda vez comigo, eu digo: olha, disse para minha esposa, Deus está insistindo, eu não vou. Está muito claro o que Deus está me falando. Eu não vou insistir. Eu vou obedecer. Que é bom para a saúde obedecer, sabia? Sabia que é bom para a saúde obedecer? Para a saúde, para a alma, para tudo. Faz muito bem. Coisa boa. Quando você deita de noite e você diz: eu estou em obediência. Aleluia. Glória, é bom, né? É uma paz. Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Não você está ali, né? Dentro, lutando, dando justificativa, vivendo debaixo da culpa, mentindo, não sei quantas coisas mais. Coisa terrível. Então, não acrescentem, nem tirem. Há pessoas que são rígidas demais. Elas querem acrescentar o que Deus já disse. Roupa, rituais, costumes, querem acrescentar. Não pode entrar de boné na igreja. Viu? Tem lugares que eu preparo o pessoal do batismo, né? Eu digo: aqui na igreja nós não somos assim. Por quê? Porque Deus não me autorizou a acrescentar leis. Entendeu? Deus não me autorizou. Então, a Bíblia orienta alguma coisa a respeito de boné na igreja ou não? Sim ou não? Mas aí você foi criado que não podia entrar em lugares públicos com boné. Aí você fica brabo porque os outros são com boné. Mas isso é um costume. Não é uma lei de Deus. Então, não acrescentemos. Nós temos que ter isso com o nosso coração. Nós temos que confiar no Senhor. Confiar na palavra de Deus. Então, beleza. Agora tem outras pessoas que gostam de retirar coisas que Deus colocou. Isso aqui é pesado demais. Escuta só. O texto bíblico diz que os mandamentos de Deus não são pesados demais. Estão justinho, certinho, combinam certinho com a sua vida.
eles não vão pesar, eles vão se tornar, eles só são pesados quando a gente resiste. Agora, quando a gente confia, eles se tornam um fator de libertação na nossa vida. E é interessante que do ser humano, estou falando do ser humano, nós seres humanos, nós temos um lado de estupidez, de tolice. E como é que funciona a nossa cabeça? Presta atenção. Os adolescentes experimentam bastante disso, mas os seres humanos velhos também, tá? Que nós julgamos no nosso coração que nós vamos encontrar alegria nas coisas que nos foram negadas. Entendeu? Então, se eu disser assim, não entrem naquela porta. Se eu colocar ali, não entre, só pessoal autorizado. Algumas pessoas, e às vezes pode ser você esse tipo de pessoa, você vai olhar aquilo ali e dizer, ai, mas por que eu não posso entrar? Ah, eu quero entrar. Ah, eu vou pedir para alguém porque eu quero entrar. Porque nós julgamos. Tem um probleminha na nossa cabeça, entendeu? É um problema do pecado dentro da nossa cabeça. Problema que afeta os nossos neurônios. Então a gente quer aquilo que foi negado. Eu quero entrar naquela porta. E às vezes Deus diz assim, isso aqui não é para fazer agora, me deu vontade de fazer. Agora eu quero. Não, mas não é. Não é agora, não é o momento. Dá mais vontade. Então a gente precisa corrigir isso dentro da nossa alma e a gente precisa permitir que Deus mude a nossa cabeça. Mude a nossa cabeça. E a gente não acrescente, nem tire nenhuma ordem daquilo que Deus nos disse. Tá? Tem muitas pessoas que gostam dos mandamentos, né? Tem gente que gosta de alguns mandamentos, dos outros não. Eu gosto dos 5 mandamentos. Não, mas são 10. Entendeu? Não é só os 5. Tem pessoas que, por exemplo, gostam muito das questões de honestidade, mas cuidar dos pobres, não. Já é uma coisa, não, isso é coisa de política. Eu me lembro que uma vez eu disse para um pastor, eu digo assim, não, mas a gente precisa ter cuidado com os pobres na igreja. As pessoas vulneráveis, a gente precisa dar atenção. E ele disse assim, não, mas isso é questão da política. Nossa questão é a questão espiritual. Não, mas a Bíblia fala. Todo o conselho de Deus. Terceira frase que está aqui nesse texto e que nós precisamos entender a respeito do fluxo de vida. Ele diz assim, Deus diz assim, os que foram fiéis estão hoje vivos. A pastora falou sobre isso na última pregação. Os que foram fiéis hoje estão vivos. Então, aqueles que obedeceram estão bonitinhos, estão brilhantes. E aqui eu quero contar um testemunho de uma pessoa que não está aqui. E foi a primeira pessoa que eu batizei aqui na igreja. 16 de março de 1997. Coincidentemente, o mesmo dia que eu me batizei, 16 de março. Que é a Heloísa. A Heloísa é uma pessoa que tomou uma decisão com Jesus. Vou falar assim para o orgulho não tocar no coração dela. Então, aproveito que ela não está. Vamos falar bem dela pelas costas. Mas a Heloísa é a nossa líder. É líder há muitos anos. Eu tenho um carinho muito grande pela Heloísa. Porque a Heloísa, ela se converteu. E aí, logo em seguida, trouxe o Fabrício, trouxe o Lucas, que tocava aqui. E junto com a Brenda ficava aqui na frente. Aqui não, né? Ali era. O Lucas chegava a dormir com a guitarrinha de brinquedo dele aqui. Trouxe os filhos para a igreja, trouxe o Fabrício, que agora toca aí. E ela
O seu esposo não vinha de jeito nenhum para a igreja, ficava só rodeando, né? Luizinho, né? Não sei o que, muito simpático, mas não tomava decisão. E ela orando. Muitos anos orando pelo esposo. Perseverando. O esposo se converte, glória a Deus. Aí, seu filho, Lucas, tem o diagnóstico de um câncer que tomou aqui as costas dele, um teratoma, que o médico, 2017, disse assim, olha, te despede, porque tem 50% de chance de não resistir. E a Heloísa passou por todo esse momento, a família toda. Não faltava culto, não deixava de orar, não deixava de buscar a Deus. E eu me lembro que um parente disse uma coisa que me doeu muito. O parente chegou e disse para ela o seguinte, olha, pode dar a Deus, porque agora Jesus não vai ajudar ele com esse câncer aí. Não tem o que fazer. E ela ficou firme, servindo a Deus. E Deus deu a vitória. Que vontade que eu tinha de chegar para essa pessoa e dizer assim, toma. Aí tá. Os que são fiéis hoje estão vivos. Então, a Heloísa está servindo a Deus, mas ela não está só servindo a Deus. É uma pessoa que tem sido obediente ao Senhor. Eu tenho testemunhado isso. Não estou falando uma pessoa perfeita, mas estou falando uma pessoa que serve a Deus, que faz o que Deus diz para ela fazer, entende as coisas. E aí eu olho para a vida dela, eu vejo o fruto. Mas não é porque a Heloísa ela seja uma super mulher, porque ela é simplesmente porque ela fez algo básico que Deus chama cada um de nós. Aí eu vejo, você olha ela no louvor, ela está celebrando ao Senhor, dançando daquela forma espontânea. Olha, pode ver, se ela fica lá atrás, aqui na frente, ela está lá dançando. A coisa mais linda que eu vi foi um vídeo da Heloísa, você tem que ver, não sei se você viu na internet, não sei onde mostraram isso no Instagram. Ela estava lá, o pessoal vendo, acho que é o jogo da Copa, da Olimpíada, não sei o que, com os velhinhos. E as câmeras internas, depois até pinçaram isso, porque se destacaram, ela vendo o jogo Aí o Brasil, acho que não sei o que deu ali, que ganhou, e ganhou medalha, ou se fez gol, e ela levantou, celebrando, e depois pegou cada um dos velhinhos, e levantava os velhinhos, e dançava com eles. Algo tão singelo, eu olhava aquilo ali, e me emocionava, porque eu via ali a vida de Deus manifesta. Uma coisa simples, a vida de Deus. Então, você vai dizer assim, olha para a história da família da Heloísa. Eu sei a história de muitas perdas para trás, mas a sua obediência, a sua fé de que a palavra de Deus veio trazer libertação, colocou ela num outro nível de vida. E vai fazer a mesma coisa com você. No meio das dificuldades, dos problemas, você persevera, você obedece, você faz, você levanta e continua no fluxo da vida, até que se manifeste essa vida de uma forma poderosa. Não tema. Talvez hoje você olhe que está difícil, mas eu quero te dizer que você se manter no fluxo da vida compensa demais. Então não tenha problema de fazer o que Deus te manda fazer. Às vezes não são coisas difíceis que Deus nos manda fazer, mas a gente fica guerreando contra aquilo ali. Não, mas não pode. Olha só, uma história da Bíblia.
A história de Naamã. Naamã era leproso, mas era um grande oficial da Síria. E tinha uma criada crente. Ela viu aquela luta com ele e disse um dia para ele: olha, tem um cara lá da onde eu vim, em Israel, que eu acho que ele pode curar o senhor. Ele é um homem especial. Falando de Eliseu, o profeta. E ele pegou suas coisas e foi visitar Eliseu. Toda a pompa, circunstância, com dinheiro, com vestes para dar de presente e tal. Chegou lá, e aí? Eliseu nem atendeu, mandou Geazi falar com ele. E mandou dizer: olha, te banha 7 vezes no Rio Jordão. Ele já não gostou muito que o profeta não veio falar com ele pessoalmente. O homem cheio de orgulho. E se eu não vou me banhar nesse rio aí fedorento, é como se Deus mandasse, se banhar aí, não sei onde, você despreza um lugar aí. Nesse banhado aí eu não vou. O Rio Jordão não era desprezível, mas não era, um riozinho, Michuruca. Não, eu tenho já rios mais bonitos lá na minha terra, muito mais pomposos, água cristalina, não vou entrar nisso aí. Vou-me embora. E aí o companheiro, o escudeiro de Naamã disse: não faz isso. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, não é difícil, faz. Pelo menos experimenta. Aí ele tira toda aquela pompa, aquela arrogância e vai lá e se banha no rio. 7 vezes, conforme o profeta manda. E o homem que era leproso fica limpo. Então, às vezes você diz: cara, escuta, é bem simples. Não é complicado o que Deus te manda, é bem faz, que tu vai ver as coisas acontecendo na tua vida. A pessoa pensa assim: o batismo, o que é o batismo? E as pessoas dizem: vou dar um banho de água. Tomar um banho amanhã. Cuidado, não falha desse jeito, hein? Você que é crente, tenha muito cuidado. O batismo, presta atenção aqui, meu irmão, presta atenção. O batismo, ele é santificado porque ele foi ordenado por Deus. Não é por causa da água, não é por causa da piscina, não é por causa da igreja, mas porque quando nós batizamos alguém, nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou. Então, quando fazemos algo que Jesus mandou, ele tem um significado profundo para a igreja e para as nossas vidas. Tem gente que diz assim: eu não preciso me batizar, para quê? Eu sou crente, não preciso me batizar. Precisa sim, senhor, porque Deus mandou. E se Deus mandou, vamos fazer. E a Santa Ceia? Também importante. A Santa Ceia, mas é só um pãozinho, é só um cálicezinho de vinho. Não, não é só um cálicezinho. É o cálice do Senhor. É o pão que representa o corpo de Cristo. É isso que nós oramos, é santificado pela palavra de Deus. Então não é algo simples, não leve, presta bem atenção, não leve as coisas de Deus levianamente. E quem não leva levianamente, tem pessoas que dizem: não, eu não vou ir na ceia, não estou a fim de ir na ceia. Não leva levianamente, isso não faz bem para a tua vida. Porque os que foram fiéis estão hoje vivos. Aqueles que levam a sério resplandecem com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fica com isso no teu coração. E por último, cuidem. Aí Deus fala: cuidem, para que não se esqueçam do que viram com seus próprios olhos. Escuta, quantos de vocês tiveram experiências com Deus na sua vida? Quantos de vocês tiveram experiência de orar e receber da parte de Deus? Quantos de vocês sentiram Deus falando no seu coração? Quantos tiveram um livramento da parte de Deus? Todos nós temos história para contar.
Todos nós temos história para contar. Então Deus nos diz hoje, para mim e para vocês, não esqueçam do que vocês experimentaram com seus próprios olhos. Porque quando nós estamos na dificuldade, nós dizemos, ô Senhor, faça, ô Senhor, me livra, ô Senhor, toca. E aí Deus faz. Aí depois a gente arranja uma outra justificativa para o que aconteceu. Ah, não, foi que eu dei sorte. Ah, não, foi o meu parente que me ajudou. Ah, não, foi o meu patrão. Nada se movia até que você orou. Quando você orou, as coisas aconteceram. Aí agora não é a oração. Aí é outra coisa. Cuidem, para que não se esqueçam do que viram com seus próprios olhos. E aí então, nós seguiremos no fluxo da vida. Amém? Queridos, esse é o caminho para entrarmos na terra prometida. Então eu quero que você pense com você hoje, aqui. O que Deus está te pedindo nesse momento da tua vida? Que você está bancando o redomão? Que você está corcoviando? Que você está debatendo com Deus? Que você está bancando personalidade? Tem personalidade. Larga essa personalidade, porque toda pessoa altiva vai se quebrar. Uma hora ou outra. O Trump vai chegar a hora dele também. Todos os arrogantes desse mundo serão quebrados. Que não tem para ninguém em relação a Deus. Então, cumpram. Sejam submissos ao Senhor, não a mim. Deus que me livre, mandar na vida dos outros. Não tenho vocação para isso. Mas o Senhor, o que Deus está te pedindo? O que Deus está falando para a tua vida? O que você está negligenciando? E que está gerando caos na tua vida e você sabe. Deus quer te dar força, graça nessa noite para que você faça, para que você ande, para que você entre no fluxo da vida, em nome de Jesus. Então fica de pé, vamos ficar de pé, gente?